Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou acadêmico do curso de Letras e eu vim aqui hoje apresentar uma atividade para o ensino de sintaxe, especificamente falando de essa atividade, o tipo de sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, esse tipo de coisa, tá? Então, o princípio da atividade que eu desenvolvi é bem simples, a lógica dele é bem simples, que é, nós temos nos livros, às vezes, uma frase e você tem que escrever, né, aquela frase, o sujeito que condiz com aquela frase, que concorda com tudo e tudo mais. E essa atividade parte do princípio de trabalhar com as frases do ponto de vista mais concreto, né? Então, você tem aqui frases escritas, né? A câmera vai refletir, né? Vai espelhar a palavra. Mas você tem aqui pedaços de frases, né? Que eu fiz aqui de maneira bem arcaica. Você pode, eu só escrevi num pedaço de papel canson para ficar um pouco mais durinho, né? Mas você pode imprimir escrito, você pode fazer um flashcard com uma arte diferenciada para chamar a atenção dos alunos, né? E aqui eu tenho palavras, né? No caso aqui é Pedro, que vão servir como sujeito, certo? Então, como eu falei da lógica da atividade, partindo daquele princípio, né, de que você tem que escrever, então, no caso do papel, eu teria escrito isso daqui, e eu teria que escrever um sujeito que concorde com essa frase, né? Então, nessa atividade, as crianças, os alunos vão poder mexer nisso de maneira mais concreta, eles vão poder manusear, encaixar uma coisa na outra, olhar um rol de palavras ali e combinando, né? Então, é trazer para o concreto mesmo essa atividade, tá? E você pode formular as frases com eles, dar um pedacinho de papel, falar assim, ó, vamos escrever uma frase aqui, então você pode fazer duas, né? Dois joguinhos desses com os mesmos sujeitos e com as mesmas frases e separar eles em grupos e falar, vamos fazer uma competição aqui, quem consegue montar tudo primeiro. Existe uma variedade de coisas que você pode trabalhar partindo dessa ideia aqui simples, mais básica, né? E como é que vai funcionar? Então você vai pegar aqui, você pode pegar essas frases e virar de ponta cabeça e sortear, né? Então vamos lá, você vai pegar aqui essa frase aqui. Ó, peguei uma frase aqui, fomos ao parque. Beleza, fomos ao parque. Aí você vai ter que encaixar um sujeito aqui, certo? Então vamos lá. Ó, peguei aqui nós fomos ao parque. Nós fomos ao parque. Pode ser nós fomos ao parque? Pode. Tá concordando aqui, né? Tem aqui um sujeito simples do nós, apesar de ser no plural, é um sujeito só, né? Nós fomos ao parque. Concorda com o verbo, certo? Em número, né? Nós fomos, né? Eu não poderia, por exemplo, colocar aqui elas foram, elas fomos, né? Elas fomos ao parque. Pode ser elas fomos ao parque? Elas fomos, tá os dois no plural, né? Esse tipo de raciocínio você pode desenvolver com os alunos. Elas fomos, tá os dois no plural, tá concordando em número, tá concordando em pessoa. Aqui eu tenho terceira pessoa. Aqui eu tenho o plural da primeira, não tem como, né? Nós fomos, elas foram, né? Aí você pode pegar, se eu fosse mudar essa frase aqui para encaixar aqui, eu teria que escrever como, né? E daí eles vão manuseando, né? E esse sujeito é simples ou composto? Que tipo de sujeito que ele é, certo? Ó, Marcos e Ana. Marcos e Ana fomos ao parque. Tá certo? Não tá, né? Marcos e Ana foram. Eu tenho aqui a mesma coisa que eu tinha colocado no nós, né? Eu tô não tá concordando com a pessoa. Tá concordando com o tempo, não tá concordando com a pessoa. Mas Marcos e Ana é o mesmo sujeito que nós? Não. Nós é um sujeito simples. Marcos e Ana é um sujeito composto, né? Eu tenho aqui dois elementos, certo? Vamos pegar outra palavra aqui para dar. Aqui, falaram mal de você. Falaram mal de você. Aí vamos pegar aqui, Marcos e Ana, falaram mal de você. Pode ser? Pode.
né? Tá no plural, eu tenho o Marcos e a Ana, que seriam eles, né? Estaria ali na terceira pessoa do plural, mas é um sujeito composto, porque eu tenho dois elementos, eu tenho o Marcos e a Ana, né? Poderia ser eles falaram mal de você? Poderia. De novo, eu tenho a terceira pessoa do plural, está concordando em pessoa, está concordando em número, né? Estão os dois no plural. Só que eles é o mesmo tipo de sujeito que Marcos e Ana? Não. Né? Aqui eu tenho um sujeito simples. E eles foram. Eu poderia falar aqui, falaram mal de você? Eu poderia falar, essa oração pode ser uma oração sem sujeito? Pode. Posso chegar e falar assim, ó, falaram mal de você. Posso chegar e falar, eles falaram mal de você, elas falaram mal de você. Eu poderia falar, por exemplo, assim, João falaram mal de você. Eu não sei se eu tenho um... Aqui, Pedro falaram mal de você? Não pode. Poderia ser Pedro falou mal de você, né? Aí agora não está concordando em número, né? Eu tenho um singular aqui, eu tenho a primeira pessoa a terceira pessoa do singular, né? Que seria ele. Falaram. E aqui eu tenho um plural. Não está certo, né? Então, esse tipo de atividade você pode desenvolver com seus alunos, e daí para fazer uma competição, por exemplo, aqui, ó. Aqui, são boas alunas. São boas alunas. Aí, opa, caiu. São boas alunas, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, cadê o... Marcos e Ana. Marcos e Ana são boas alunas. Que sujeito é esse aqui? É um sujeito composto. Eu tenho o Marcos e eu tenho a Ana. Está concordando em número? São. O Marcos e a Ana são. Eles são um plural. Opa, certo? Né? Você vai desenvolvendo esse raciocínio com o aluno. Marcos e Ana. Aqui, boas alunas. Está concordando em gênero com o predicativo do sujeito? Não está. Eu preciso de um feminino aqui. O Marcos, ele puxa para o masculino, né? Então o Marcos não é boa aluna. Só a Ana que é boa aluna. Certo? Então o que eu vou encaixar aqui? Nós são boas alunas. Vamos supor que eu enquanto pessoa aqui, que eu enquanto plural enquanto plural da primeira pessoa, eu seja o feminino, né? Então nós boas alunas, caberia. Conseguiria encaixar aqui. Só que esse são aqui não deixa. Como é que eu faria para dar certo? Somos, né? Eu preciso colocar esse verbo aqui para concordar com o nós. Preciso colocar ele na primeira pessoa também. Certo? E basicamente é essa atividade, assim, como eu falei, eu fiz de uma maneira bem simples aqui, com os recursos que eu tinha. Você pode usar papel canson, você pode imprimir e colar numa folha de EVA, você pode, de repente, fazer flashcards, fazer cartinhas, né? E daí você faz um quadradinho do mesmo tamanho e você puxa uma cartinha e daí você tem que encaixar, você tem que procurar o sujeito que encaixa, você faz um baralhozinho mesmo, né? Você pode fazer competição entre os alunos, né? Você pode colocar o raciocínio para eles, né? Falar, essa aqui concorda, para ensinar eles a fazerem esse exercício, né? Concorda em gênero, concorda em número. O que teria que fazer aqui? Você pode pedir para eles, de repente, reescreverem, né? Sortear dois, sorteio um, sorteio o outro. Tá concordando? Não tá. Então, como que eu tenho que reescrever essa frase aqui para concordar com isso daqui? Vamos escrever a frase então para concordar com esse sujeito que a gente tem. E como que seria uma frase e que tipo de sujeito que concordaria com essa frase aqui? Então vamos escrever outra versão da frase e trocar o sujeito para concordar com a frase, né? Tem todas essas habilidades e essas possibilidades, né? E é um negócio que eles estão mexendo ali, né? Estão tendo uma atividade mais visual. Não é só no caderno, porque a gente tem essas atividades. Reescreva trocando o gênero do sujeito. Reescreva colocando um sujeito composto, né? Por exemplo, Marcos e Ana gostam de café. Reescreva um sujeito simples,
eles gostam de café, mas no papel fica mais interessante, certo? Basicamente era essa a atividade, eu espero ter cumprido o objetivo, e é isso, até mais.